E aí, turma boa, estamos de volta agora para a nossa aula de História, ok? Lembrando que nós estamos trabalhando a civilização mesopotâmica, ok? Hoje nós iremos falar sobre os principais povos que viveram na região mesopotâmica, dando as principais características de cada uma dessas civilizações, ok? Mas antes vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro, que o Senhor possa continuar nos protegendo e que o Senhor possa restaurar logo a normalidade. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, você lembra o que significa Mesopotâmia? Ah, esqueceu, né? Pois é terra entre rios. Então, Mesopotâmia, como nós falamos, não tem nada a ver com uma civilização, mas sim uma região no Oriente Médio, ali que corresponde hoje à região do Iraque, parte do Irã, Kuwait, né? E essa região, ela ficava entre o rio Tigre e Eufrates. Portanto, era uma área muito propícia para o desenvolvimento da agricultura. E ali muitas comunidades foram então se estabelecendo e a partir dali desenvolvendo uma série de grupos sociais, de comunidades que nós chamamos de civilização, ok? Bom, dentre os principais povos que ali viveram, eu menciono primeiramente os sumérios. Bom, os sumérios, eles viveram há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e ali você tem uma série de grandes cidades que vão surgindo, e a civilização suméria foi a primeira civilização a se organizar ali na Mesopotâmia. Dentre as principais cidades que a gente destaca, haviam na verdade 12, mas algumas são mais importantes por conta das suas principais atividades econômicas desenvolvidas, como por exemplo Uruk, Lagash, Ur, Eridu e Nippur. Talvez você tenha ouvido falar pelo menos de uma delas. Na Bíblia é mencionada a cidade de Ur como a cidade de onde veio o patriarca Abraão. Isso mesmo. Então, essa cidade ela era sumeriana. Bom, as cidades que nós acabamos de mencionar, elas possuíam autonomia religiosa, política e econômica. Então, cada cidade tinha o seu líder local. Esse líder local, ele era chamado de patesi, ou patese. Então, esse líder, ele tinha acumulado funções políticas e religiosas. Vamos lembrar aqui que na antiguidade, a figura do rei ou do imperador, como queira expressar, ela geralmente se confundia com a ideia de divindade. Então, o monarca geralmente era um representante dos deuses na Terra. Então, o chefe político da região suméria, ele era conhecido como Patese. Agora, dentro dessa sociedade, a gente precisa estar entendendo que, pouco a pouco, as terras elas foram obtendo um caráter privado. Mas durante boa parte do desenvolvimento dos sumérios, você não tem a propriedade privada. Havia uma ação coletiva da sociedade para tornar a terra produtiva para que as necessidades da sociedade fossem atendidas, ok? Muito bem, mas quando a gente fala aí dos sumérios, talvez a coisa mais importante a registrar está relacionado justamente com a invenção da escrita. E essa escrita inventada pelos sumérios ficou conhecida como escrita cuneiforme. Então, os escribas dentro dessa sociedade
tinha uma função importantíssima, que era fazer o registro das ações políticas, econômicas e militares daquela civilização. Então, o professor, escrita cuneiforme, como é que ocorria isso? Só relembrando, apesar de já termos mencionado na colaboração cultural dos mesopotâmicos e mencionarmos a escrita, né? Só aqui abrindo um parêntese, a invenção da escrita é tida pela historiografia tradicional como o evento que divide a pré-história da história, ok? Muito bem. Então, a escrita cuneiforme, eles usavam uma espécie de cilindro, você colocava então uma pequena madeira, e nesse cilindro você tinha então a escrita, e numa tabuinha de argila, eles então flexionavam aquele rolinho, aquele cilindro, e ali você então tinha o registro em forma de escrita dos grandes acontecimentos deste povo. E a escrita sumeriana, ela foi então assimilada por todos os outros povos da Mesopotâmia. Ok? Muito bem. O próximo povo que nós destacamos são os acadianos. No livro de vocês eles são mencionados de forma muito rápida, mas por volta de mais ou menos 2400 anos antes de Cristo, os acadianos, que eram outro povo que habitava a região da Mesopotâmia, eles acabam dominando a Suméria, e a partir dali então eles formam o primeiro estado centralizado da região mesopotâmica. E o principal rei, o que deu início a esse império, ao primeiro império centralizado, você tem agora a figura de um rei que comanda todas as cidades e aquela região, é Sargão I. Então, os acadianos eles dominam os sumérios, mas eles acabaram absorvendo então a cultura deste povo. Então, outras invasões elas foram ocorrendo, né, nessa área, e, no entanto, esse império acadiano ele deixou de existir aproximadamente por volta do ano 2100 a.C. E é justamente nesse contexto que surge então o terceiro povo e a terceira civilização mesopotâmica, que são justamente os caldeus. Os caldeus ou os amoritas, na verdade eles são conhecidos como babilônicos, o primeiro império babilônico, e a cidade de Babilônia passa a ter maior importância, ok? E o principal rei desse primeiro império babilônico foi Hammurabi. Hammurabi provavelmente deve ter vivido entre 1795 a 1750 a.C., ok? E por que Hammurabi foi um dos mais importantes? Porque a partir dele começou-se a organizar as leis de forma escrita. Então, antes as leis elas eram apenas transmitidas de forma oral, mas agora elas passaram a ser organizadas em códigos.